Nariz, ó. Ó como que tá. A rinite ataca já. Vamos lá para a leitura então. Isaías capítulo 38, versículo 1, do versículo 1 ao versículo 6. Acompanhe, diz assim, ó. Naqueles dias, Ezequias ficou doente e estava à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi até ele e disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho servido com fidelidade e devoção sincera e tenho feito o que tu aprovas. E chorou amargamente. Então, a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Olha para cá, vamos lá. Presta atenção. Se você não compartilhou, compartilhe ainda. O tema desse devocional hoje é quanto tempo lhe resta. Quanto tempo lhe resta? O texto que nós acabamos de ler, ele narra uma profecia onde Deus usou o profeta Isaías para dizer para o rei Ezequias, que era um rei temente a Deus, piedoso, um rei que governou debaixo da aprovação de Deus. O profeta Isaías ele foi usado por Deus para dizer para Ezequias que ele iria morrer. Que o tempo da morte dele estava marcado e que ele deveria colocar a sua casa em ordem. Ele deveria se preparar para a sua morte. Olha só, eu não sei se você considera isso um privilégio ou não. Eu considero. Poucas pessoas, raras exceções, têm o privilégio de saber o dia da sua morte. E por que eu considero isso um privilégio? Porque saber o dia da sua morte te dá um senso, te traz um senso de urgência para você colocar a sua vida em ordem, colocar a sua casa em ordem. Então Deus ele usa o profeta Isaías através de uma profecia para dizer para Ezequias que o tempo da morte dele havia chegado. E Deus trouxe um alerta para ele. Coloca a sua casa em ordem. Organiza o que você tem que organizar. Por quê? Porque é chegado o tempo da sua morte. A maior parte de nós vamos viver a nossa vida sem saber esse dia, sem saber esse tempo. Mas nós deveríamos viver conscientes de que todos nós vamos morrer. Porque a consciência da morte traz em nós esse senso de urgência. Traz em nós essa consciência de o que eu estou fazendo com a minha vida. O que eu estou fazendo com o tempo que ainda me resta. Quanto tempo ainda te resta? Eu não sei quanto tempo me resta. Eu não sei quanto tempo te resta. E ninguém pode ser presunçoso e orgulhoso de bater no peito e dizer, não, eu vou viver muitos anos porque eu tenho saúde ou eu sou mais jovem. Não, querido. Você não sabe o dia da sua morte, a não ser que Deus te revele como revelou para o rei Ezequias. A morte ela pode chegar a qualquer momento. E as pessoas muitas vezes elas não gostam de pensar nisso. Não, bate na madeira. Não, querido, que bate na madeira? Para de ignorar uma fase que será inevitável. A morte não é um fim, a morte ela é a porta de saída. Assim como o nascimento é a porta de entrada nesse mundo, a morte é a porta de saída desse mundo. E todos nós iremos passar por ela. Mas a pergunta que eu quero fazer nessa manhã, para a gente abrir os devocionais dessa semana, para que você possa refletir, baseado nesse contexto de Ezequias, a pergunta é, você está com a sua casa em ordem? E quando eu digo casa em ordem, é a sua vida está em ordem. Você está pronto? Se o Senhor, disser para você, como ele disse para Ezequias, olha, amanhã eu venho te buscar. Será que nós estamos prontos? Será que nós estamos com a vida em ordem?
Será que nós concluímos aquilo que tínhamos que concluir? Será que nós resolvemos as demandas internas? Será que nós perdoamos a quem nós tínhamos que perdoar? Será que nós cumprimos com aquilo que a gente tinha que cumprir? Será que a nossa casa está em ordem? Porque Deus chegou através do profeta Isaías e disse para esse rei: coloque a sua casa em ordem, porque o seu dia está às portas. É a primeira reflexão que eu quero fazer para você. O que é que você está fazendo da sua vida? O que é que você está fazendo da sua vida? Você está gastando a sua vida com o quê? Reflita, querido. Nem todos têm o privilégio que Ezequias teve de saber o dia da sua morte. Por isso, com mais urgência que Ezequias, nós devemos colocar a nossa vida, ou seja, a nossa casa, em ordem. A gente precisa resolver as nossas demandas. Sabe por quê? Porque o nosso dia pode ser amanhã. Pode ser hoje. Ai, Rafa, não fale isso não. Para com esse medo da morte. Para com essa negação. A morte pode chegar a qualquer momento, querido. Deus pode chamar a qualquer momento. A pergunta é: estamos gastando a nossa vida com aquilo que realmente faz sentido? Aonde estamos investindo a nossa vida? Se nós nos encontrarmos com Deus hoje, o que nós iremos apresentar a Ele? Porque todos nós iremos prestar contas da nossa vida. Então esse é o primeiro ponto que eu quero que você reflita nessa manhã. Mas o segundo ponto, para mim poderoso nesse contexto, é que a Bíblia diz que quando o profeta Isaías, ele libera essa profecia para Ezequias, dizendo que ele iria morrer e que ele deveria colocar a sua casa em ordem, a Bíblia vai dizer que Ezequias, a primeira coisa que ele faz não é ficar desesperado, ele não sai pedindo ajuda de ninguém, não, a primeira coisa que Ezequias faz, a Bíblia diz que ele se virou para a parede. Ou seja, ele se isolou e ele foi orar. A Bíblia diz que ele orou. Ele orou. E quando Ezequias estava orando, o profeta Isaías, que já tinha saído da presença dele, que já tinha entregado a profecia para ele, agora o profeta Isaías, de repente, ele é revisitado por Deus na mesma hora. Querido, você entende o poder de uma oração? Foi uma oração de segundos, ou talvez de minutos. Antes que o profeta Isaías se ausentasse, se distanciasse, Deus, no mesmo instante que Ezequias começa a orar, Deus libera uma outra profecia e falou: Isaías, volta lá. Volta lá. Volta lá e diz para Ezequias o seguinte: olha, eu ouvi a sua oração. Olha que palavra poderosa. Eu ouvi a sua oração. Eu vi suas lágrimas. Por isso eu decidi acrescentar 15 anos de existência. E no mesmo momento em que ele recebe uma profecia e Deus diz para ele: coloca a sua casa em ordem porque você vai morrer. De repente aquele homem começa a orar. Minutos depois, parece que Deus mudou de ideia. Minutos depois, o mesmo profeta que entregou a profecia de morte volta e entrega uma profecia de vida e diz: ô Ezequias, Deus ouviu sua oração. Deus viu suas lágrimas. E eu estou aqui para te dizer que você vai ter mais 15 anos de vida. Esse é o poder da oração, querido. A oração é algo tão poderoso, mas tão poderoso, que a oração pode fazer Deus retroagir e liberar uma outra palavra, mesmo que ele tenha liberado uma anterior. A oração pode fazer com que Deus mude de ideia. É óbvio que Deus é soberano. É óbvio que eu não estou dizendo que você vai convencer a Deus, sabe, que você vai forçar a Deus a algo. Não, você não pode forçar a Deus a nada. Deus não é manipulado pelas nossas orações. Deus não é obrigado a responder às nossas orações. Mas aqui nós vemos um contexto de um homem que orou com o coração sincero. Só que Ezequias não era qualquer homem, querido. A Bíblia diz que Ezequias era um homem que servia a Deus, era um homem justo, era um homem íntegro, era um homem fiel a Deus. E a fidelidade daquele rei
O compromisso que aquele rei tinha com Deus fez com que, mesmo diante de um decreto divino, ele orasse e o decreto divino fosse mudado sobre a vida dele. Esse é o poder da oração. E é por isso que você nunca pode deixar de orar. É por isso que você nunca pode deixar de abrir a sua boca e clamar. Porque se eu recebo um decreto de Deus, se você recebe um decreto de Deus, provavelmente nós iríamos fazer o quê? Bom, Deus falou, né? Deus falou, chegou o dia da minha morte. O que é que eu posso fazer? Foi Deus que falou. Você pode orar e falar: Deus, eu entendo que o Senhor é soberano. Eu entendo que o Senhor disse que meu dia chegou. Mas Deus, me dá mais dias. Mas Deus, me dá essa oportunidade. Mas Senhor, me dá isso aqui. Senhor, abre essa porta. Querido, Jesus sabia que ele iria morrer crucificado. Mas mesmo assim ele foi para o Getsemane e ele orou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Querido, por mais que haja decretos divinos, nós podemos orar com o coração correto. Nós podemos falar: Senhor, me dá mais uma chance, me dá mais uma oportunidade. Agora, é importante entender algo. A Bíblia diz que quando Ezequias foi orar, ele lembrou da sua fidelidade a Deus. Ele lembrou do como ele honrava e caminhava diante de Deus. Isso fala de crédito. A sua fidelidade a Deus, ela gera um crédito. É como se você gerasse um crédito diante de Deus. Não era qualquer homem que estava pedindo algo para Deus. Lembra quando Abraão chegou ali em Sodoma e Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra? Só que o sobrinho de Abraão estava lá. E Abraão começa a negociar com Deus. Deus falou: olha, eu vou destruir tudo. E Abraão fala: Senhor, mas se lá tiver 100 justos, o Senhor vai destruir todo mundo com 100? Abraão, se tiver 100 lá, eu não destruo, não. Não tinha 100. Aí Abraão falou: Senhor, mas e se tiver 50? E se tiver... E ele foi abaixando, ele foi falando com Deus. Só que Abraão tinha intimidade com Deus. Tinha crédito com Deus. Como assim ter crédito com Deus, Rafa? Quando eu olho para Ezequias, você vai perceber que quando ele vai orar, ele fala: Senhor, lembra da fidelidade com a qual eu servi o Senhor. Lembra da fidelidade com a qual eu andei diante do Senhor. Quando ele vai orar, ele faz isso. Ele fala para o Senhor: lembra de como eu fui fiel. Lembra da minha devoção. Olha aqui, ó. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Olha a oração de Ezequias. Lembra-te, Senhor, de como tenho servido com fidelidade e devoção sincera e tenho feito o que o Senhor aprova. Não é qualquer pessoa. É alguém que anda com Deus. É alguém que é fiel a Deus. É alguém que serve a Deus. Pessoas fiéis a Deus. Pessoas que andam com Deus. Pessoas que honram a Deus. São pessoas que têm crédito. E mesmo diante de um decreto divino, Deus lembrou de Ezequias e falou: Isaías, volta lá. Volta lá, eu ouvi a oração dele. Volta lá. Fala para ele: você tem mais 15 anos para colocar a sua casa em ordem. Você tem mais 15 anos para fazer ou para continuar fazendo o que é certo. Ore, querido. Todos os dias, ore. E sirva a Deus em fidelidade. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração daquele homem. Deus escuta orações. E por mais que haja decretos divinos, Deus está disposto a mudar os seus decretos quando uma pessoa clama, quando uma pessoa ora, quando uma pessoa que é fiel a Ele, que anda com Ele, clama e ora. É claro que Deus é soberano, como eu te disse, mas Ele pode mudar decretos que Ele mesmo liberou, como Ele fez sobre a vida de Ezequias. Ok? O coração de Ezequias foi algo decisivo. Decisivo. E o que nós vemos nesse texto também é que a Bíblia vai dizer que quando o profeta Isaías volta para liberar um novo decreto divino sobre Ezequias,
ele libera algo a mais. E é interessante que quando Deus, parece que sempre quando Deus vai fazer algo, ele sempre faz algo além, abundante. O profeta volta, diz para Ezequias, olha, o Senhor disse que você vai ter mais 15 anos de vida. Só que ele acrescenta algo a mais. No versículo 6 ele diz, e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Olha só, a oração de Ezequias não só trouxe para ele mais 15 anos de vida, como a resposta da oração de Ezequias trouxe benefício para todo o povo. Aquele povo iria ser invadido, aquele povo iria ser cativo. Então, quando Isaías volta por causa da oração de Ezequias, imagine se Ezequias não tivesse orado, querido. Se Ezequias não tivesse orado, ele teria morrido e aquele povo teria sido levado cativo, ou muitos teriam morrido por causa da invasão dos inimigos. Mas quando aquele rei ora, Deus volta para lhe dar mais 15 anos de vida e além disso Deus fala, e ainda tem mais uma coisa, Ezequias. Eu vou abençoar essa cidade, eu vou proteger essa cidade, eu vou proteger esse povo. A oração daquele homem não só trouxe benefício para ele, mas trouxe benefício para todo aquele povo que estava junto com ele. Eu quero que você entenda nessa manhã, querido, que quando você ora, mesmo orando por algo seu, mesmo orando por algo que é para benefício seu, porque Ezequias orou por ele. Ele pediu mais anos de vida, ele não queria morrer naquele momento. Mesmo orando por você, as pessoas que estiverem ao seu redor serão beneficiadas por aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Porque Deus nunca visa somente o indivíduo, Deus sempre visa pessoas através de indivíduos. Uma coisa que eu aprendi caminhando com Deus é que tudo aquilo que Deus faz na minha vida não para na minha vida, passa pela minha vida e alcança o próximo, e alcança as pessoas. E querido, quando Ezequias orou, a bênção não veio só para ele, a bênção veio sobre aquele povo, sobre aquela cidade. Deus falou, olha, eu vou te dar mais 15 anos de vida, mas também eu vou livrar vocês das mãos dos inimigos de vocês. Ore. Ore. Não deixe de orar. Porque a oração, ela é poderosa. E a oração pode mudar destinos. A oração pode ampliar o seu tempo nessa terra. A oração pode abençoar, sabe, as pessoas. Desculpa o meu nariz hoje, tá? A rinitezinha tá atacada. A oração pode abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Quantas famílias, quantas casas foram abençoadas, salvas, restauradas, porque uma única pessoa se levantou. Às vezes foi a esposa, às vezes foi o marido, às vezes foi o filho, no meio daquela família que se levantou e começou a orar, a servir a Deus, a orar, a servir a Deus, e de repente todo o contexto de uma casa, de uma família foi mudado. Ore, querido. Não pare de orar. Não deixe de orar. Quanto tempo lhe resta? Ezequias foi um rei que teve o privilégio de saber o dia da sua morte. Ah, mas Deus estendeu os anos dele, e mesmo assim ele continuou sabendo o dia da morte dele. Ele teria mais 15 anos. A nossa morte vai chegar. O nosso dia vai chegar. E nessa manhã a palavra de Deus é: ore e viva com esse senso de urgência. Coloque a sua vida em ordem, querido. Coloque a sua vida em ordem, porque nós iremos encontrar com o Senhor. Coloque a sua vida em ordem, porque a morte vai chegar para você, vai chegar para mim, vai chegar para todo mundo. Coloque a sua vida em ordem. Essa foi a palavra de Deus para Ezequias. Que nessa manhã, nessa segunda-feira, nesse início de semana, você possa abrir essa semana, nessa manhã, avaliando a sua vida. Avaliando como você tem gastado o seu tempo. Avaliando como você tem investido cada minuto precioso. Querido, cada minuto é precioso. Você não consegue recuperar o tempo que passou. Não tem jeito. E ore.